Canal Neville e Amigos, um canal metafísico, um canal que te dá poder, um canal que sempre nasce e renasce com você. Olá amigos do YouTube, tudo bem? Hoje temos mais um áudio interessante de Neville para você, espero que goste. A tradução não literal, adaptação e comentários são de Paulo Gar. Colabore com esse canal dando um like, comentando, compartilhando e se inscrevendo nele. Neville agradece. No áudio de hoje, Neville fala sobre o tema, palavras humanas poderosas ou o poder das palavras humanas. Ele explica algumas passagens bíblicas em sua ótica e dá alguns exemplos do poder da imaginação para criar a realidade, quando, por exemplo, imaginou que seu amigo, o também palestrante John Belry recebeu de volta seu piano roubado após ver claramente em sua imaginação que esse amigo tocava para ele descontraidamente. Ele também conta a história de uma senhora que esqueceu o seu ato criador original quando se queixou a ele que estava acima do peso, e quando Neville afirmou que ela já era uma pessoa magra, ela voltou 3 meses depois magra demais e se queixando disso. Ele menciona nessa palestra qual é o único pecado imperdoável e como podemos fazer para evitá-lo. Neville, como sempre, usa termos próprios como por exemplo nascer do alto, que significa segundo ele, uma mudança radical de atitude mental e morte do velho eu. Ele menciona também sempre o crânio humano como sendo o Gólgota ou sepulcro, no qual estamos espiritualmente enterrados e devemos renascer. Como você já deve saber, para Neville, a imaginação humana é Deus no homem, e segundo ele, Deus morreu para renascer no crânio do homem para que o homem, ou ser humano, seja como ele, ou seja, o próprio Deus. Entender as ideias de Neville não é uma tarefa muito fácil, principalmente para aqueles que o estão conhecendo agora. Suas ideias são às vezes simbólicas demais e podem parecer absurdas e sem sentido no início. Por isso é muito importante ler ou ouvir Neville com o coração, pois sua mensagem é acima de tudo espiritual e inspirada. Então para esse áudio fazer mais sentido seria uma boa ideia ouvi-lo várias vezes e confrontar suas ideias nas escrituras sempre lembrando que o que foi dito e registrado por ele era o reflexo da sua época, ou seja o século XX. Então vamos ao nosso áudio de hoje, ele começa dizendo assim. Tema de hoje. Todas as palavras humanas são poderosas. Moisés disse nas escrituras. Mestre, mostra-me tua glória. E o Senhor disse. Vou colocá-lo em uma fenda na rocha e cobrirei o seu rosto com a minha mão até que eu passe, e após isso tirarei minha mão e você verá minhas costas, porém tu não verás a minha face. Como em Êxodo 33:18, 22-23. A palavra Moisés é o pretérito perfeito do verbo egípcio nascer. Note as frases, você não pode ver a face de Deus até que nasça do alto. Ele o coloca em uma fenda da rocha. Alguns dizem que nas escrituras a palavra rocha significa Deus, como em Deuteronômio 33:4:1, Samuel 2:2, e 2 Samuel 22:32 que diz, a rocha que te gerou. A palavra também diz que a rocha simboliza Cristo, como em 1 Coríntios 10:4, onde se lê, da rocha que te gerou tu não ligaste e te esqueceste da rocha que te gerou, como em Deuteronômio 32:18. Você está sepultado em uma rocha e ainda te digo, essa pedra é o seu próprio crânio ou Gólgota maravilhoso. Saiba que há algo ali para nascer e que isso não pode ver a face do Senhor até que nasça. E nesse meio tempo você e eu somos solicitados a praticar um princípio conhecido como perdão ou arrependimento, e o arrependimento significa uma mudança radical de atitude em relação a tudo neste mundo. Isso que é o verdadeiro arrependimento. Então agora para começarmos, vou contar uma história que aconteceu na semana passada. É sobre um amigo meu muito querido que consegui convencê-lo a palestrar em São Francisco. Bem, você o conhece, seu nome é Freedom Belry. Ele está morando agora em Cambria, na Califórnia e isso é meio caminho daqui até São Francisco. Esse meu amigo tem uma paixão que o consome, e essa paixão é a música. Ele se formou no Conservatório de Música da Nova Inglaterra mas mesmo assim sentia que ainda não estava preparado para se apresentar em concertos. Ele é uma pessoa altamente competitiva porém às vezes insegura. Ele havia nascido e crescido na pobreza, diga-se de passagem, na pobreza extrema. Ele sentiu todo o peso do que era ser um órfão quando era simplesmente uma criança, um bebezinho. Bem,
Ele veio para o oeste aqui dos Estados Unidos e conseguiu um emprego e depois de cerca de 2 anos em uma de minhas reuniões nós nos conhecemos. Nessa ocasião eu gostei bastante dele e lhe perguntei se ele gostaria de fazer o que estou fazendo, ou seja, palestrar, e ele disse, sim, gostaria muito, mas não sou qualificado para isso. Daí eu disse, ok, você deu uma resposta correta e que faz sentido, pois se você já se sentisse totalmente qualificado isso não seria um dom terrestre. Hoje, em meu caso, se alguém me perguntasse, eu diria que também não sou qualificado para fazer o que faço, e se você me perguntasse sobre minha formação intelectual eu não poderia descrevê-la. Uma vez conheci o famoso maestro Damrosch na cidade de Nova York, no Bohemian Club, no Harvard Club e quando fui apresentado a ele por uma pessoa extrovertida ele me perguntou qual era a minha formação. Daí eu lhe perguntei, o senhor se refere a alguma formação em inglês, francês ou alemão? Não, meu senhor, disse, eu não sou formado em nada disso. Tudo o que sei me veio por revelação divina. E mal acabei de dizer essas palavras e o velho me deu as costas como se ele estivesse falando com um cachorro vira-latas. Pessoas julgam as outras tendo unicamente como base suas formações acadêmicas, se estudou isso ou aquilo, e quando eu disse que não possuía esses títulos ele simplesmente me deu as costas. Então eu disse para Freedom, você não precisa de nenhuma formação especial para fazer o que eu faço. Confie em mim, gosto de você. Acho que você é uma pessoa honesta e não vai enganar ninguém. Você irá para o norte, irá para ensinar as pessoas, disse a ele. Então ele foi para o norte, e desde então ele tem ensinado com sucesso. Ele comprou uma casa em Cambria, como eu disse, no meio do caminho entre aqui e São Francisco. É uma casa modesta, mas pelo menos é a casa dele. Está tudo claro. Mas como já disse há uma paixão que o consome que é a música. Ele adora e respira a música. Ele tinha em sua casa um lindo piano, daqueles de cauda, mas esse piano precisava de algo, e dessa forma ele precisava mandar ver o que era, não consertar, mas algo sutil que precisava ser feito, e dessa maneira lhe cobraram $400 para fazer o que ele achava que deveria ser feito, mas eles só poderiam fazer o serviço se ele mandasse o piano de volta para a fábrica. Então o piano foi enviado. E averiguando o piano, lhe deram um prazo no qual o piano lhe seria entregue de volta. Porém, quando o piano foi averiguado e reparado, o motorista entregador do caminhão no qual o piano estava, sumiu com toda a carga. E no dia seguinte, quando meu amigo ligou para a fábrica para saber de seu piano lhe disseram que não havia vestígios do motorista. Então, em desespero, ele me ligou e disse, sabe Neville, aconteceu algo. Meu piano foi levado embora, meu piano ao qual coloquei cada centavo para comprá-lo. Como você sabe, estou sem renda no momento e tento ganhar algum dinheiro em apostas. Você é a única pessoa que posso recorrer agora. Daí eu disse, obrigado pela confiança, meu amigo, e desliguei o telefone. E logo depois que desliguei, em minha imaginação eu ouvi tocar aquele piano. Tudo era tão real que eu podia colocar minhas mãos em seu ombro e sentir a liberdade desse ato. Eu podia também sentir o piano e ouvir uma música adorável saindo dele. Então naquela mesma noite, entre 8 e 10 horas, liguei o rádio num programa da rádio KFAC-FM, que é uma emissora na qual quase todas as músicas que tocam são de piano. Então dessa maneira foi fácil aguçar a minha imaginação. E dessa maneira, eu imaginei que era meu amigo Freedom quem estava tocando, e simplesmente coloquei minhas mãos sobre ele e agradeci pela alegria que ele me deu ao tocar este concerto. E tocando, eu pude sentir a solidez e realidade do piano. E ontem de manhã, às 11 horas ele me ligou. Eu não estava disponível, mas minha esposa atendeu. Ele disse, eu teria ligado para você às 4:30 desta manhã quando o piano me foi entregue, mas achei imprudente perturbá-lo naquela hora da manhã, mas agora estou ligando para você porque você já deve estar de pé. Ele disse, vou lhe dar todos os detalhes eventualmente, mas não posso fazer isso agora por telefone. Aconteceu uma coisa estranha, muito estranha. Posteriormente ele me disse. O motorista que fugiu com a carga foi preso na cidade de São Luís Obispo, na Califórnia, mas ele se recusou a dar qualquer informação sobre o paradeiro do caminhão e seu conteúdo. Na semana passada,
Li no jornal que nossos bancos pedem por semana milhões de dólares com assaltos, e o desfalque que ocorre nos bancos com funcionários ditos de confiança chega à casa de dezenas de milhões, e esse dinheiro todo literalmente desaparece das mais variadas maneiras. Mas eu não me importo com o que leio no jornal. Eu sempre permaneço fiel ao meu princípio. Existe uma declaração infalível sobre o pecado imperdoável. O pecado imperdoável na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo, e todos os pecados do mundo são perdoados exceto o pecado contra o Espírito Santo. Mas qual é esse pecado imperdoável? Esse pecado é a dúvida. Pois mesmo tendo Deus criado o universo e tudo o que há nele, você ainda assim duvida do seu poder pessoal para fazer qualquer coisa neste mundo. E dessa forma você peca contra o Espírito Santo. E esse é o único pecado imperdoável. Bem, tendo chegado ao fim do plano de Deus para todos nós, não tenho dúvidas. Não pedi a meu amigo Freedom nada além do que ele próprio pedia. Ele queria seu piano de volta, e tudo o que eu fiz foi simplesmente ouvir tocar em minha imaginação. Coloquei as minhas mãos mentais, as minhas mãos imaginárias em seu ombro e agradeci pela alegria que tive ao ouvi-lo tocar. E então, quando liguei na rádio entre 8 e 10 horas, ouvi este delicioso concerto para piano presumindo que fosse meu amigo Freedom tocando, e gostei tanto disso que após alguns momentos soltei isso em minha imaginação. Agora estou esperando os detalhes desse meu ato imaginário, mas apesar disso realmente não me preocupo em como isso já aconteceu. Mesmo apesar das centenas de milhões de dólares que são perdidas todos os anos e que nunca mais são recuperadas, isso não me perturba nem por um só momento quando imagino o fim desejado. Em minha imaginação meu amigo já estava com seu piano de volta e isso era tudo o que importava, então eu simplesmente me perdi naquele ato imaginário, e foi isso que aconteceu. Nós esquecemos o que fazemos. Por exemplo, uma senhora que está aqui esta noite, ela se esqueceu de algo. Há cerca de 2 ou 3 meses ela me disse, veja Neville como estou engordando, estou perdendo minhas roupas. Então eu disse, pensando bem você não está muito gorda. Então ela disse, eu quero ser magra, eu quero ser magra. Daí eu disse a ela, bem, então você já é magra. Você é tão magra quanto você gostaria de ser ou até mais magra ainda. E se virando, ela foi embora. E passado todo esse tempo, ela voltou hoje à noite e me disse, olha Neville, eu não aguento mais. Veja como estou magra. Então eu disse, por acaso você não se lembra que há 2 ou talvez 3 meses atrás, você me disse que estava muito gorda? Eu não achava. Mas em sua concepção você era uma pessoa gorda e se desprezava por causa da sua aparência. Como pode uma coisa dessas? Blake disse em sua obra Jerusalém sobre o poder das palavras. Oh, o que eu disse, o que eu fiz, ó palavras humanas todo-poderosas. As palavras humanas são todo-poderosas sim, porque o homem é o próprio Deus. A palavra de Deus não pode voltar para ele vazia. Deve cumprir aquilo para o qual ele a enviou. Ela deve realmente cumprir seu propósito. Bem, Deus é homem. E o homem em seus momentos ociosos faz todos os tipos de afirmações. Então dessa maneira ele colhe e não reconhece a sua própria colheita. Então ela volta e agora está magra. Sim, ela é magra, obviamente muito magra. Para uma senhora de baixa estatura é uma grande perda de peso. Você pode fazer isso com qualquer coisa neste mundo. Agora, qual é a declaração a respeito de Moisés? Ela diz, mostra-me a tua glória, e o Senhor lhe disse, vou colocá-lo em uma fenda na rocha, e vou cobri-lo com a minha mão até que eu passe, então tirarei a minha mão e você verá minhas costas, mas meu rosto não será visto. Isso está no capítulo 33 do livro de Êxodo. Você o lerá do 18º aos 25º versos, e você pergunta, o que diabos isso significa? Bem, se você conhece o significado da palavra Moisés, que significa nascer, há algo que está plantado na rocha, na fenda da rocha, que é nascer. Quando isso nasce, Deus leva seu propósito a um clímax. Daí em diante, e isso é uma coisa estranha de se dizer, mas quero dizer cada palavra, você não vai para frente daquele momento em diante, você vai para trás.
Você vai todo o caminho de volta, à fonte. Ele o trouxe para o clímax, e então você só vê as costas agora, até voltar todo o caminho. E quando você volta completamente, você vê a face que é a glória de Deus. Como nos é dito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 4, acho que é o versículo 6, para contemplar a glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4, 6. Você nunca conhecerá seu rosto até que o veja no rosto de seu filho. Então, naquele poema de Robert Browning chamado Saul, no qual esse personagem era um demente, ele era o rei de Israel, o escolhido da humanidade, e segundo consta ele era louco ou demente. Ele queria que este rapaz tocasse a harpa para acalmar seu espírito, e o poeta por experiência escreveu este belo poema chamado Saul. Isso é baseado no capítulo 17 de 1 Samuel. E Davi está diante de Saul contando-lhe sobre a vinda do Messias. E segundo a obra de Browning, Davi disse: Ó Saul! Um rosto como meu rosto te receberá, e um homem como eu. Você amará e será amado para sempre. Uma mão como esta deverá abrir as portas de uma nova vida para ti. Veja o Cristo de pé. Davi está diante dele. Agora o nome de Saul foi mudado para Paulo. Saul era da tribo de Benjamim no Antigo Testamento e da descendência de Abraão. Já Paulo do Novo Testamento foi inicialmente chamado de Saulo, e quando ele confrontou o Senhor ressuscitado seu nome foi mudado para Paulo, e ele diz a você. Então, o poema é chamado de Saul. E aqui, diante da humanidade demente que não reconhece sua própria prole está como quem tem amnésia. Ela diz, um rosto como meu rosto te receberá, um homem como eu. Você amará e será amado para sempre. Uma mão como esta deverá abrir os portões de uma nova vida para ti. Veja o Cristo de pé. Aqui está Davi, o Cristo. Ele é o Cristo, o ungido do Senhor. Portanto, falamos nas Escrituras de o Senhor e seu Cristo, seu filho Davi, que o revela como o Senhor. Portanto, Moisés não pode ver o rosto até agora, ele se move para trás, vê apenas as costas. Você não verá o rosto. Assim, quando a história divina chega ao seu clímax no que é conhecido nas Escrituras como a ressurreição, vêm esses 4 atos majestosos, que culminam na descida do Espírito Santo na forma corporal de uma pomba. Agora, todos os evangelhos começam a mensagem de Jesus com a descida do Espírito Santo no batismo. Todos eles começam, porque os últimos serão os primeiros. É o fim. Esse é o clímax. Então todos eles começaram. No evangelho mais antigo, que é Marcos, ele começa com a história do batismo quando a pomba desce sobre Jesus. João, o mais profundo e místico, ele começa com esta descida do Espírito Santo sobre Jesus. Chegamos agora a Lucas, e então Lucas faz a declaração sobre a descida do Espírito Santo na forma corporal de uma pomba. Então ele vai direto e faz Jesus declarar que ele é o cumprimento do que foi anunciado em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas aos aflitos, aos pobres, proclamar a liberdade aos que estão cativos e abrir as portas da prisão de todos os que são ligados. Aqui está um. Ele proclama que é o cumprimento desse anúncio no capítulo 61 de Isaías. Agora ele volta. Leia a história e todos os eventos, agora, volte. Por quê? À medida que ele desaparece da vida, ele está enterrado em nós. Agora ele nos diz, eu disse a vocês todas essas coisas antes que aconteçam, para que, quando acontecerem, vocês possam acreditar. E agora seus corações estão perturbados porque eu disse a vocês, daqui a pouco os deixarei novamente, em pouco tempo voltarei. E assim seus corações estão preocupados. Mas eu te digo a verdade. É uma vantagem para você que eu vá embora, pois a menos que eu vá embora, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, não pode vir, mas se eu for embora, eu o enviarei a você, e ele irá conduzi-lo a todo o conhecimento e traga à sua lembrança tudo o que eu disse a você. Quem, então, é este Espírito Santo? Ele é chamado de Espírito da Verdade, e Jesus disse, eu sou a verdade. É o Espírito do Senhor Jesus que entra no homem quando o Senhor visível desaparece do homem. Ele desaparece completamente. Ele é o professor e desaparece. Ele conta a você o que aconteceu com ele quando ele desapareceu.
Para onde ele pode ir, se não voltar para o Pai? Não há outro lugar para ir senão ao Pai. Ele disse: Eu vim do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e estou voltando para o Pai. Bem, onde está o Pai? O Pai está em você. Agora, ele é o Espírito no homem. Agora, o Espírito da verdade chama o Espírito Santo, contra o qual você não deve pecar. Não duvide de seu poder para fazer qualquer coisa neste mundo. Ele trará à sua lembrança todas as coisas que eu disse a você. Portanto, quem é o Espírito da verdade além daquele que te lembra? Ele lembra. A coisa toda está feita. É por isso que posso dizer com ousadia: a salvação está consumada. A redenção é perfeita. Ninguém pode falhar, porque o Espírito, daquele que te lembra, está agora sepultado no homem, e ele não pode levá-lo adiante para Deus o Pai. Ele leva você para trás. Então, ele surge em um ponto chamado de despertar em você. No momento em que ele desperta em você, você nasce do alto. Eles são os dois lados da mesma moeda. Então ele o leva para trás. E quando ele voltar, agora você verá a face de Deus na face de Cristo, seu filho Davi. Davi é ungido do Senhor, e você saberá como é sua aparência olhando diretamente para o rosto de seu filho, e esse seu filho é Davi. E aqui, meus amigos, termina essa primeira parte da palestra de Neville. Espero que você esteja gostando. Logo mais voltaremos com as próximas partes. Aproveite também para ouvir os nossos muitos outros vídeos aqui do canal. Um grande abraço. Nos vemos em breve. Gratidão.